Muito bem, pessoal, vamos dando continuidade então ao nosso assunto sobre as migrações. Já falamos sobre as migrações a nível mundial e hoje nosso assunto principal será sobre os movimentos migratórios dentro do nosso território. E eu quero começar chamando a atenção para vocês que além do fluxo de milhões de imigrantes, né, pelo mundo todo e também dentro do Brasil, em geral impulsionados por razões econômicas, nós também temos que considerar os chamados fluxos de bens imateriais. Fluxos de bens imateriais. O que são esses fluxos? Temos como exemplo aí as ideias, os valores, os modos de vida, as formas de organização política e de relação com a natureza. Então não é apenas, você não pode apenas olhar para o imigrante como um indivíduo apenas, ele saiu de lá e veio para cá ou vice-versa, mas com esse indivíduo também chega junto com ele, né, todos os aspectos culturais, ideias, valores, modos de vida, formação de organização política, relação com a natureza, e assim você constitui ou constituiu as diversas sociedades pelo planeta Terra e também aqui dentro do nosso Brasil, né, esses fluxos de bens imateriais foram responsáveis pela nossa miscigenação, pela sociedade brasileira. É um assunto amplo, né, que não se esgota em uma única explicação, mas nós vamos pegar aqui os pontos mais importantes. Sempre nas provas do Enem, de vestibulares, o assunto sobre população, seja ele lá das teorias demográficas, seja ele sobre os movimentos migratórios, sempre está presente. Por quê, professor? Porque dá para fazer uma contextualização geral, dá para fazer vários links, vários ganchos. E hoje, então, os movimentos migratórios aqui no Brasil. Então, vamos para a nossa parte teórica. A imigração, né, ou seja, a entrada, né, a chegada de pessoas e a miscigenação foram importantes para a formação do povo e do território brasileiro. Então nós temos aqui dois contextos ou duas definições, melhor dizendo, muito importantes. A palavra colonizador e imigrante. Pessoal, eu sempre falo o seguinte: quem elabora o vestibular, né, seja ele das áreas de humanas ou da natureza ou das exatas, são pessoas, e quem elabora as questões são pessoas formadas na área. Então as palavras têm muito sentido, têm muito significado. Então você que está prestando aquele processo seletivo, você também tem que ter essa percepção, que essas palavras elas têm sentido e você deve saber o significado delas. Então, como que nós podemos entender, ou o que nós podemos entender por colonizadores? Estrangeiros que entraram no Brasil durante o período colonial, né? E esse período colonial ele vai terminar com a independência da colônia em 7 de setembro de 1822. Então, até em 1822, todos aqueles que vieram para o nosso território podem ser ou são chamados de colonizadores. Também temos imigrantes. Então, todas as pessoas que entraram no território brasileiro, né, no nosso território aqui, provenientes de outros países, obviamente, a partir de 7 de setembro de 1822, quando ocorreu a consolidação do Estado Nacional. É sob esse olhar, sob esse aspecto que a geografia estuda essa questão dos fluxos migratórios, tá? Então, colonizadores até 1822, no período colonial. De 1822 para cá, são chamados de imigrantes. E os imigrantes também já foram chamados de colonos, condição que remete aos diferentes tipos de contrato de trabalho estabelecidos após 1889 no Brasil República ainda. Aí temos como exemplos europeus que vieram para ocupar e produzir alimentos nos estados do sul do país ou na produção do café lá no interior do estado de São Paulo. Então os imigrantes também já receberam ou recebem essa denominação de colonos. Fatores favoráveis à imigração. Você já observou, já percebeu
que existem os fatores atrativos, né, que são os fatores favoráveis, e os fatores repulsivos, né, aqueles que são desfavoráveis, aquele que vai fazer com que a pessoa deixe o seu local de origem. Então, no território brasileiro, quais foram os fatores positivos, fatores atrativos para atrair a chegada de pessoas aqui no nosso território? Então nós temos aqui a dimensão territorial, né, um país com dimensões continentais, né, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e a escassez populacional, então uma baixa densidade demográfica ou até mesmo uma baixa população absoluta, né? Isso serviu como fator favorável para a chegada de pessoas aqui no nosso território. Também tínhamos o desenvolvimento da cultura cafeeira no Planalto Paulista, que exigiu a numerosa mão de obra, então mais um fator. Dificuldade em se obter escravos africanos após a extinção do tráfico em 1850, extinção do tráfico negreiro em 1850. Então este nosso território aqui, ele precisava de mão de obra. A abolição da escravatura em 1888. O governo brasileiro, ele custeava os gastos de transporte do imigrante, e as crises econômicas existentes lá dentro da Europa, por exemplo, no país Itália, que levou a muito desemprego. Então aqui nós temos 6 fatores de atração, seis condições que fizeram com que os imigrantes viessem para o nosso território. Agora vamos para os fatores desfavoráveis à imigração, aqueles fatores que são repulsivos aqui dentro do nosso território, né? Que acabava meio que dificultando a permanência desse imigrante aqui, ou se não dificultava, ao menos fazia com que esse imigrante pensasse 2 vezes em vir para o nosso território. Tropicalidade do país. Tropicalidade está se referindo ao nosso clima tropical, né? Se você lembrar do território brasileiro, nós somos um país predominantemente de clima tropical, porque a maior parte das terras brasileiras estão localizadas na região térmica chamada de região térmica tropical ou intertropical, ao passo que os países ou os migrantes ou imigrantes que para cá vieram, eles vinham aqui da Europa, né, que é uma região de clima temperado, onde você tem as 4 estações bem definidas, onde as temperaturas ao longo do ano são muito mais amenas, certo? Então essa questão da tropicalidade foi um fato que servia como fator repulsivo ou não atrativo, né? Falta de uma firme política de colonização e imigração, então veja que as questões políticas dentro do nosso país são bem antigas. Falta de garantias para os que aqui aportavam como imigrantes, e veja só a obrigatoriedade por parte do imigrante de pagar o financiamento da viagem. Então ele vinha com uma proposta, quando chegava aqui a proposta era outra, ele era obrigado a pagar os custos dessa viagem, sendo que no slide anterior aqui nós falamos que o governo brasileiro ele custeava, né? No próximo slide aqui nós já estamos dizendo que esse custeio posteriormente o imigrante deveria aqui ressarcir o governo brasileiro. Ok, temos aqui então um momento histórico, e é isso aqui a nível mundial, da abertura do mercado brasileiro à economia mundial. É interessante você lembrar que a questão da economia que está atrelada ao processo de industrialização, ele se deu muito diferente. Enquanto o continente europeu, especificamente ali a Inglaterra, já tinha passado pela primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, ou quase chegando na terceira, né? O Brasil ainda, só para você ter uma ideia, o Brasil vai começar a sua industrialização por volta de 1930, né? No governo de Getúlio Vargas. Então, 1930. A terceira revolução industrial foi em 1950. Então, a Europa
ia passar pela terceira revolução industrial quando ainda o Brasil estava começando a sua primeira. Mas já existia essa necessidade, o Brasil já estava sendo pressionado a abrir a sua economia, abrir o seu mercado. Então, o advento da indústria, ou seja, o surgimento da indústria, só para você poder se localizar aí, a primeira revolução industrial em 1760, meados do século XVIII, 1760, a segunda 1860, por aí a terceira 1950 e 1960. Intensificação do comércio mundial de produtos na segunda metade do século XIX. Então, século XIX, segunda metade, por volta de 1850, segunda metade do século XIX. Intensificação do comércio mundial. Então, veja que aqui praticamente já estamos na segunda revolução industrial. Pressões internacionais de países industrializados, por exemplo, veja Inglaterra e França, que desejavam exportar seus produtos manufaturados e adquirir matérias-primas e queriam o fim da escravidão nas colônias. Por que eles queriam o fim da escravidão? Porque escravo não recebe salário. Se escravo não recebe salário, ele não faz parte do mercado consumidor, ele não gira e muito menos gera economia. Então vamos acabar com a escravidão, vamos colocar aí trabalhadores assalariados para girarmos a economia. Então o processo de abolição da escravatura que virá posteriormente não foi porque as pessoas, nossa, tadinhos, tadinhos dos escravos aí, tadinhos aí desses africanos que foram feitos de escravos. Eles estavam interessados em questões econômicas. E aí nós temos as leis e a vinda dos imigrantes, Você já entendeu o contexto mundial, o que estava acontecendo no mundo, que acabou servindo para pressionar aqui os governantes desse território brasileiro. E aí nós vamos ter aqui em 1850, você já deve ter visto isso em história, se não você vai ouvir ainda. Em 1850 nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Pôs fim ao tráfico negreiro da África para o Brasil. Então veja, o primeiro passo, não é mais permitido trazer africanos feitos de escravos para o território brasileiro. E ainda em 1850 nós vamos ter a Lei de Terras. Ela estabeleceu que só poderiam adquirir terras por compra, venda ou por doação do Estado. Não sei se você se recorda, mas nós vamos chegar na abolição da escravatura lá em 1888. E aí isso aqui, os grandes proprietários de terra já estavam pensando o seguinte: olha, esses escravos, vão ser libertados, eles não têm dinheiro, então eles não vão adquirir terra de forma alguma. Na verdade, a intenção é essa: só poderiam adquirir terras por compra ou venda ou por doação do Estado. Imigrantes para trabalhar na lavoura cafeeira. Nós vamos ter a vinda de imigrantes para trabalhar na lavoura cafeeira, e neste momento aqui a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Poderia ter aproveitado o escravo, Poderia ter aproveitado o escravo que posteriormente iria ser liberto para virar mão de obra assalariada. Vamos lá. A Lei de Terras foi aprovada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negreiro e sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Grandes fazendeiros e políticos latifundiários se anteciparam a fim de impedir que negros, vou destacar isso aqui, pessoal, grandes fazendeiros e políticos latifundiários, quer dizer que tinham grandes porções de terras, se anteciparam em que sentido? Em aprovar essas duas leis aqui, Lei Eusébio de Queiroz e Lei de Terras. O objetivo principal deles era impedir que negros pudessem também se tornar donos de terras. Então, quando nós falamos em sistema de cotas, em, entre aspas, pagar uma dívida com os negros que foram feitos de escravos no nosso território, é um assunto muito complexo, e quando você estuda um pouquinho a mais, você observa o quanto eles foram impedidos de ascender socialmente dentro de uma sociedade totalmente racista e preconceituosa como a sociedade brasileira. Veja só, grandes fazendeiros e políticos latifundiários se anteciparam a fim de impedir que os negros pudessem também se tornar donos de terras, porque viria a abolição da escravatura em 1888.
a lei de terras, só poderiam adquirir terras por compra ou venda por doação do Estado. O Estado não iria doar terra para os negros. Os negros eram escravos. Escravos não têm dinheiro debaixo do colchão. Como é que ele vai comprar terras? Então é muito triste, né? Ao passo que o governo preferiu privilegiar os imigrantes europeus. Então nós temos aqui agora uma retrospectiva das leis, só para você ter o conhecimento, das leis com relação aos imigrantes dentro do nosso território. Tá? Então, República Velha. O nosso território, então, tinha a ideia de branqueamento da população, por isso que deu preferência por imigração dos europeus e restringiu as imigrações de negros, asiáticos e indígenas. Tá? Isso durante a República Velha. Já no governo de Getúlio Vargas, onde vai começar o nosso processo de industrialização. Em 1930 vai ter um decreto que restringe a entrada de imigrantes. Em 32 o decreto é renovado, proibindo totalmente a imigração. Em 34 decretos criam regimes de cotas para a imigração. Em 35 utilização de lei de segurança nacional para expulsar e aumentar restrições à entrada de estrangeiros indesejáveis. Mais na frente você vai ver o porquê, né? Esse contexto aqui, 1930, 32, 34, 35, nós vamos começar lá de 39 até 45, o período da Segunda Guerra Mundial, né? O que estava acontecendo no mundo, só para você poder se localizar, de 39 até 45. Pós Segunda Guerra Mundial, então de 45 até 91, que é o período chamado de Guerra Fria, principalmente, né? Brasil firma acordos com a ONU acerca do recebimento de refugiados. Grupos de refugiados poderiam ser recebidos após a aprovação do governo e busca de perfil específico de imigrantes trabalhadores para desenvolver o país. Então isso aqui também acaba sendo discriminatório, não é? Durante o governo de regime militar no nosso território, né, de 64 até 85, o país se afasta dos regimes internacionais de direitos humanos e se fecha às migrações internacionais ou recebimento de refugiados em larga escala. Orientação congruente com o discurso de segurança nacional, e em 1980 nós vamos ter o Estatuto do Estrangeiro. Período de redemocratização do Brasil com distensão, restrição à entrada de refugiados, diminui gradativamente, apoio aos direitos humanos. Em 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos prevê a criação de legislação para refugiados e reformulação do Estatuto do Estrangeiro. Em 97, a criação do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. E em 2013 é proposta a Lei de Imigração. Vou até destacar isso aqui, porque mais na frente nós vamos dar uma aprofundada. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Em 2013 é proposta a nova lei de imigração e em 2017 a nova lei de imigração ela é aprovada. Então vamos lá. E você viu que havia uma pressão do cenário econômico internacional para que o Brasil abrisse o seu mercado, né? E aí você teve a lei de terras e a lei Eusébio de Queiroz. Então o Brasil começa a atrair os imigrantes. Você viu que o Brasil deu preferência para essa entrada do imigrante europeu principalmente. Então veja aqui, pessoal. Dificuldades de obter emprego na Europa. Isso aqui é o que o europeu estava passando dentro do seu território, né? Porque lá na Europa estava havendo a substituição do artesanato pela produção industrial e grande contingente populacional dentro daquele território. E várias doenças endêmicas. Então esses dois fatores aqui foram responsáveis por expulsar, fatores repulsivos, expulsar fatores que fizeram com que os europeus não desejassem mais ficar dentro da Europa. E aí entra o Brasil fazendo propagandas enganosas. Brasil, ilha da prosperidade. Aqui está um cartaz da época dizendo que o Brasil é um país de prosperidade, a ilha da prosperidade. Você viu que o governo financiava, custeava algumas viagens. Quando chegava aqui, ele obrigava o imigrante a pagar.
Os europeus foram os preferidos pelo governo. Isso aqui também eu vou destacar porque é um absurdo. Os europeus foram os preferidos pelo governo brasileiro para suprir as necessidades de mão de obra dos séculos 19 e 20 nas lavouras de café. E também, veja só, pessoal, na idealização de uma parte da elite de branqueamento do povo brasileiro. O Brasil recebeu uma grande quantidade de africanos que foram feitos de escravos, não é? Então, olha aqui que a elite pensava, idealização de branqueamento do povo brasileiro. Por isso que deram oportunidade aos imigrantes europeus e não deram oportunidades para esses africanos que são negros, que foram feitos de escravos. Então eles foram impossibilitados de ter acesso à terra pela lei de terras e pela lei Eusébio de Queiroz. Foram apenas libertados do processo de escravidão. Porém, eles não tinham mais um lugar para morar, porque quando escravos ainda, né, tinham um local, tinha comida, e agora eles ficaram totalmente abandonados. Não estou dizendo que era bom o período de escravidão, mas olha que o nosso território já fez com as pessoas que para cá vieram. Beleza, agora imigrantes, algumas nacionalidades, alguns grupos importantes que vieram para o nosso território. Veja só, nós temos o período alemão de 1850 a 1871, o período ítalo-eslavo 1872 a 1886, o período italiano de 87 a 1914, foi o período de maior entrada, chegando a atingir 100 mil imigrantes anuais de italianos, e o período japonês de 1920 a 1934. Então vamos lá, suíços, alemães. Aqui nós vamos tentar falar onde eles fixaram, de onde vieram, tá? Nós não vamos aprofundar em quais foram as suas principais contribuições culturais, econômicas, porque senão fica muito extenso e esse ainda não é o objetivo, tá? O objetivo é que você entenda que o nosso país é um caldeirão, é uma mistura, é uma miscigenação e nós tivemos várias nacionalidades vindo para cá. Então, os suíços alemães, em 1819, foram os primeiros imigrantes, se estabeleceram no Rio de Janeiro, fundando a cidade de Nova Friburgo. Essa colonização não deu certo, não deu o resultado esperado, por falta de meios de comunicação e transporte, e foi a primeira colônia de imigrantes não portugueses organizada e subsidiada pelo governo, apoiada pelo governo. Alemães, a partir de 1824, se estabeleceram no Rio Grande do Sul, fundando a cidade de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado e Canela. Também no estado de Santa Catarina, fundando Blumenau, Brusque, Itajaí e Joinville. E também fixaram-se ali nas regiões próximas São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Posteriormente, nós vamos ter aqui os eslavos, a partir de 1875, oriundos da Polônia, Rússia e Ucrânia, fixaram no Paraná, fundando a cidade, estabelecendo a cidade de Curitiba, Ponta Grossa e Castro, e também no Rio Grande do Sul. E aí nós temos os turcos e árabes, entre 1860 e 1870 até 1990. E aqui é uma confusão, as pessoas tendem a colocar na mesma classificação, né? São etnias diferentes, turco é da Turquia, o árabe ele é a etnia árabe, por exemplo, da Península Arábica, e não vamos fazer aula sobre o Oriente Médio aqui, mas você tem que ter essa distinção. Então você tem aqui os sírios, libaneses, árabes, palestinos, armênios e turcos. Instalaram-se na Amazônia, atraídos pela economia da borracha. E aí nós vamos ter os japoneses, que tiveram a presença mais recente. A primeira chegada foi em 1908, entre 1924 e 1934 foi o período de maior entrada, proveniente das áreas rurais do Japão, fixaram-se no sul, na região sul do Brasil, lá no Vale do Ribeira, de Iguapé, Vale do Paraíba, Alta Paulista, Alta Sorocabana, noroeste e norte do Paraná e também no Mato Grosso do Sul, mas também se fixaram na região norte, proximidades da extinta ferrovia Belém-Bragança e no Vale Médio do Rio Amazonas. Italianos ocupam o segundo lugar após os portugueses, né, na questão da quantidade de imigrantes, período maior de chegada deles de 87 até 1914, fixaram-se na boa parte do centro-norte do Rio Grande do Sul,
Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Farroupilha. Tivemos também os espanhóis, a entrada deles no nosso território é bem antiga, por volta de 1580 a 1640, e vieram como imigrantes no período de maior entrada, situou-se entre 1904 e 1914. E aí tem aqui os nossos conhecidos portugueses, que foi de 1500 até 1808. Só os portugueses podiam entrar livremente no Brasil. Tiveram dois períodos predominantes de entrada, 1891 a 1930 e após 1950, e localizaram principalmente em dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bem, pessoal. As migrações internas, isso aqui o Enem gosta de cobrar demais, tá? Quais foram os fluxos, quais foram os movimentos migratórios dentro do nosso território? Então nós temos aqui, veja só, 1950 a 1970. Nós vamos ter a migração Nordeste e Sudeste, tá? Entre as regiões nordestina, né, a região do Nordeste e a região do Sudeste. Migração do Nordeste, especificamente do sertão nordestino, para os grandes centros urbanos de Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, porque trabalham na indústria. Lembra que o Brasil vai começar o seu processo de industrialização em 1930, e aí o governo vai priorizar a região Sudeste, porque foi ali que nós tivemos os primeiros núcleos urbanos. Aliás, o assunto sobre urbanização, industrialização e movimento migratório, ele está muito junto, pessoal. Lá no segundo semestre, já no nosso próximo conteúdo, na verdade, aqui o segundo bimestre, você vai ouvir falar sobre urbanização. Posteriormente, lá no terceiro bimestre, industrialização. Então, esse assunto aqui, ele vai permear um e outro a todo tempo. Então é bom você ter bastante atenção, que facilita o seu entendimento quando você for estudar industrialização e também urbanização. Aqui nós vamos ter o êxodo, né? O êxodo rural, porque esses nordestinos saíram do sertão, da região rural do Nordeste, para os grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro. Também neste mesmo período nós teremos a migração dos nordestinos para a região norte, para trabalhar no garimpo, na exploração madeireira, nos projetos agropecuários incentivados pelo governo, e também foram ocupar pequenas áreas para se tornar produtor familiar. Teremos também a migração do nordestino para o centro-oeste, porque nós vamos ter a construção de Brasília. Lá em Brasília eles receberam o nome de candangos, né? Lembra que a construção de Brasília foi de 56 até 60, 1956 até 1960. Trabalharam também na infraestrutura, nas estradas, ferrovias e novas cidades, e graças à expansão da fronteira agrícola também eles foram atraídos para trabalhar. Então repare que os nordestinos tiveram grande movimentação dentro do nosso país. Muitas pessoas do estado do Rio de Janeiro partiram rumo a Brasília, principalmente muitos funcionários públicos que trabalhavam na antiga capital localizada no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um mapa que o Enem gosta de colocar, o que qualquer prova gosta de colocar, onde você tem que observar o que vai mudar muito. Essa questão da data aqui depende muito da arte, depende muito de quem fez. Então esse aqui coincide com a explicação 1950 e 1970. Repare, pessoal, o fluxo de nordestinos para região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, para a construção de Brasília, para a nova fronteira agrícola, para a região aqui de garimpo ou para as pequenas propriedades rurais. Direção dos principais fluxos migratórios, e aí nós temos aqui o limite internacional e o limite estadual. E essa observação você tem que ter bastante atenção. Migração entre 1970 e 1980. Nós vamos ter a migração de São Paulo e Rio de Janeiro, continuando a ser os principais pontos de chegada dos nordestinos. Vamos ter um fluxo migratório dos estados do Sul e do estado do Ceará e também do Sudeste em menores quantidades em direção ao Centro-Oeste e o Norte, principalmente para os estados de Acre e Rondônia. Os motivos: política de povoamento e de integração da Amazônia durante o governo militar em 1970. A política de povoamento procurou ocupar e desenvolver, isso, a política de povoamento aqui é durante o governo militar, procurou ocupar e desenvolver a agropecuária na região da Amazônia, denominada Nova Fronteira Agrícola.
Os estados de destino foram Mato Grosso, Rondônia e Acre, mas logo esse movimento perdeu força em virtude da concentração de terras na região. Então está aqui São Paulo e Rio de Janeiro continuando a ser os grandes receptores aí de migrantes nordestinos. E nós vamos ter então o fluxo migratório aí dos estados do Sul e do Ceará em direção aos estados da região norte, Acre e Rondônia, e até Roraima chega aqui, né? E os motivos aí já foi falado anteriormente. Quando você estiver analisando esse mapa, observe a espessura da seta. Quanto mais espessa a seta, significa que o fluxo foi maior. Quanto mais fino, quanto menos espesso, significa que o fluxo foi menor. Migração de 1980 e 2000. Aqui nós vamos começar o processo de migração de retorno. Ele vai ficar muito forte a migração de retorno em 2000. São Paulo e Rio de Janeiro continua sendo os principais pontos de chegada. E nós vamos ter a migração de São Paulo agora voltando para Nordeste, por isso que o nome é migração de retorno, porque o governo vai incentivar ali as regiões nordestinas a questão da sua economia, da sua indústria. Nós vamos ter muito desemprego na região da metrópole São Paulo, porque essas indústrias de São Paulo vão ser atraídas por incentivos fiscais na região Nordeste. Então nós vamos ter um período de descentralização industrial. Nas demais migrações, de modo geral, os fluxos foram menos intensos e realizados em menores distâncias entre estados vizinhos, até mesmo interior dos próprios estados. Está aqui, pessoal, direção dos principais fluxos migratórios. Repare como nós temos a migração aí, como nós vamos ter um movimento de migração de retorno, né? Os nordestinos voltando para a sua terra. Na década de 2000, diminuição do fluxo migratório sentido Nordeste-Sudeste. O motivo continua sendo o desemprego na indústria da metrópole São Paulo. O governo federal vai investir na região Nordeste, seja pela construção de novas indústrias, seja pelo incentivo à agropecuária, seja pelo dinamismo e crescimento econômico do Nordeste. No fim da década de 2000, confirmou-se a estabilização dos processos migratórios regionais do início da década, isto é, as pessoas permaneceram mais em suas regiões de origem. Então veja aqui esse movimento de retorno. Olha essa seta aqui, vou até destacá-la. Olha essa seta aqui de São Paulo voltando para a sua região, para o seu lugar. Lembre que dentro de geografia a palavra lugar reflete a questão de se sentir em casa, de afeto, de afetividade. Os movimentos migratórios do Brasil sobre outro ponto de vista, né? Fiz uma literatura com vocês, vou fazer outra aqui. Acredito que quanto mais informações fica mais fácil de você compreender. Até 1934 foi liberada a entrada de estrangeiros no Brasil. A partir dessa data ficou estabelecido que só poderiam imigrar 2% de cada nacionalidade dos estrangeiros que haviam migrado entre 84 e 1934. Então nós temos aqui os períodos, você depois pode pausar aí, fazer toda uma análise, você observa aí a cor, né, e observa o período ou a quantidade desses imigrantes aí dentro do nosso território, tá? Basta você fazer aí, olhar aqui, por exemplo, aqui amarelo, entre 1924 e 1933. Olha aqui a quantidade de portugueses, japoneses e por aí vai, né? Movimentos migratórios do Brasil, os movimentos internos, sobre outro ponto de vista, não é isso? Então nós vamos ter aqui a migração de nordestinos da zona da mata para o sertão, no século 16 e 17, gado. O que é isso, professor? Veja só, quando você fala da região Nordeste, essa região Nordeste ela pode ser subdividida, é a região mais heterogênea do Brasil, tá? Ela pode ser subdividida em zona da mata, justamente onde você tem a Mata Atlântica, o Agreste, depois você tem o Sertão Nordestino e depois você tem o Meio Norte. Então aqui está dizendo para você que houve migração de nordestino da zona da mata, quer dizer, do litoral para o sertão, né? Adentrando aqui, passando pelo Agreste, chegando até no Sertão Nordestino. Qual que é a principal atividade? O gado. Então vou até marcar aqui o gado. Deixa eu mudar a cor novamente aqui. A criação de gado, a pecuária. Migração de nordestinos e paulistas para Minas Gerais no século 17. Ou seja, atividade agora ouro. Migração de mineiros para São Paulo, século 19. Agora nós temos o café. Migração de nordestino para a Amazônia. Agora o ciclo da borracha. Migração de nordestino para Goiás na década de 50,
construção de Brasília. Migração de Paulista para Rondônia e Mato Grosso na década de 70, que foi aquele período de povoamento da Amazônia. Repare, pessoal, que em cada período que está sendo destacado aqui, você tem uma atividade econômica. Século XVI e século XVII, o gado. Século XVII e XVIII, principalmente, né, o ouro. Século XIX, o café. O ciclo da borracha, a construção de Brasília e por aí vai. Então nós temos aqui os mapinhas para poder fazer essa ilustração. Eu coloquei sob outro ponto de vista para você observar que a questão pode cair de várias maneiras para você. Os movimentos migratórios no Brasil interno. Os movimentos migratórios mais intensos na década de 80 e 90 foram as regiões. Agora é entre as regiões, tá? Centro-Oeste. Então o que nós vamos ter lá em Centro-Oeste? A criação, deixa eu só mudar aqui de novo a cor da caneta. Brasília e arredores, áreas do interior do Mato Grosso do Sul e Goiás, onde ocorre a expansão da pecuária e da agricultura comercial. Região Norte, zona de extrativismo mineral em Rondônia, Amapá, Pará, zonas madeireiras do Pará e Amazonas, áreas agrícolas de Rondônia e Acre. Sudeste, migrações das capitais para o interior dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lá no Sul, até o final da década de 1980, os movimentos emigratórios, que é o movimento de saída para o Centro-Oeste e Norte, foram muito significativos. Na década de 90, houve forte migração intraestadual, principalmente das metrópoles para o interior. Intraestadual é dentro do estado, tá? Nordeste, tradicionalmente o Nordeste era uma área de evasão populacional, principalmente do sertão para a zona da mata e outras regiões do país, como Sudeste e Centro-Oeste. Atualmente é uma atração devido aos incentivos fiscais dos estados às empresas de fora, mão de obra barata e turismo. Isso aqui o Enem gosta de colocar demais, pessoal. Demais. É falar sobre essa migração de retorno. É você observar aí porque que a região Nordeste está recebendo essa migração de retorno, incentivos fiscais dos estados, empresas de fora, e mão de obra barata e turismo. Temos aqui mais duas definições agora, os chamados brasiguaios e os decassegues, tá? Quem são os brasiguaios, pessoal? Pode cair para você também isso aí. Quem são os brasiguaios? São brasileiros e seus descendentes estabelecidos em território da República do Paraguai, em áreas fronteiriças com o Brasil, principalmente nas regiões chamadas de Canindeyú e o Alto Paraná, no sudeste do Paraguai. Estimados em 350 mil, são em sua maioria agricultores de origem alemã, italiano, eslava e falantes do idioma português. O nome brasiguaio origina-se da junção das palavras brasileiro e paraguaio. Qual que é a história deles? Por que eles foram lá para o Paraguai? Na década de 1960, começou a migração significativa de brasileiros, um grande número do estado do Paraná e Rio Grande do Sul, estimulada por políticas de desenvolvimento agrário em ambos os países, tanto Brasil como Paraguai. Em 1967, com a mudança da lei que proibia estrangeiros de comprar terras no Paraguai, o número de brasileiros no Paraguai aumentou rapidamente. Não se sabe quando o termo surgiu, sabe-se que já é usado desde a década de 70. O termo brasiguaio tornou-se popular em 85, quando um grande grupo de brasiguaios retornou ao Brasil com a assistência do MST. A migração maciça aumentou com a construção da hidrelétrica de Itaipu. Muitos agricultores que tiveram suas propriedades invadidas pelo espelho d'água da barragem receberam indenizações suficientes para a compra de novas terras no Brasil. Optaram então, veja só, que eles optaram por comprar lá no Paraguai, onde as terras seriam cerca de 8 vezes mais baratas. Além disso, no ano de 67, o governo paraguaio aboliu a lei que proibia a compra por estrangeiros de terras na faixa de 150 km de suas fronteiras. Um fator adicional a estimular a migração a partir do Paraná foi a crescente mecanização da produção de soja naquele estado, que resultou na concentração de extensas áreas de plantio e na posse de grandes empresas. Aqui também começa a muito forte movimento do MST. Os pequenos agricultores brasileiros buscaram então as terras mais baratas do outro lado da fronteira, ou seja, lá no Paraguai. E os decassegues, quem são e qual a sua história? Decassegue é um termo formado pela união dos verbetes da língua japonesa, que significa
Homem é uma pessoa que sai, né, trabalho distante de casa e é designado e designa qualquer pessoa que deixa sua terra natal para trabalhar temporariamente em outra região ou país. Assim são igualmente denominados os nipo-brasileiros, nipo-peruanos e todos aqueles que saíram para o Japão, emigraram para o Japão, que têm uma ascendência japonesa. Os japoneses de Hokkaido, que migram para os grandes centros a trabalho, como Tóquio e Osaka, também são chamados de Dekasegi. Os japoneses de Hokkaido, que migram para os grandes centros a trabalho, como Tóquio e Osaka, são também chamados de Dekasegi. A partir do fim dos anos 80, ocorreu uma inversão do fluxo migratório entre Brasil e Japão. Os brasileiros descendentes ou cônjuges de japoneses passaram a emigrar para o Japão à procura de melhores oportunidades de trabalho. Surgiu então a comunidade dos Dekasegues brasileiros no Japão. Os movimentos migratórios agora na atualidade, pessoal. Você viu ali todo um contexto histórico agora na atualidade. Grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já não atraem tantos migrantes. Agora nós temos as cidades de médio porte como Campinas e Ribeirão Preto atraindo essas pessoas. Existe uma nova fronteira agrícola formada por uma faixa que se estende do Mato Grosso, passando por Goiás, Tocantins e Maranhão e Piauí até o Pará. Nesta área estão os grandes produtores de exportação do Brasil, como a soja, a carne, além de minérios. Também se observa a mudança no perfil do migrante. Como mudou o perfil? Vamos lá então. No passado, as pessoas de baixa renda era a grande maioria que se deslocavam. Hoje, com acesso à informação, aqueles que têm mais escolaridade são os que estão se movimentando dentro do território nacional. Então aqui nós temos mais um mapa onde está dizendo aqui os principais destinos de brasileiros residentes no exterior, de acordo com a legenda de cores, né? Maior a ocorrência, e aí as setas, como eu falei para vocês, a questão da espessura, maior fluxo, menor fluxo. Repare que os brasileiros vêm muito aqui para a América Anglo-Saxônica, para a Europa, para o extremo Oriente e para a Oceania. Agora nós temos aqui uma reportagem, e essa é muito atual, sobre a lei de imigração para o Brasil. Isso aqui é do site Conectas Direitos Humanos, tá? Muito atual essa reportagem, pessoal. Eu sempre gosto de trazer essa questão da atualidade para vocês, ó. 11/9/2019. Antes da lei, foram 35 anos de um estatuto que estendia a migração ou entendia a migração como uma ameaça à segurança nacional. Isso aqui é da reportagem, tá? A vinda de milhares de imigrantes foi determinante para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. Apesar dessa contribuição histórica até a aprovação da nova lei de imigração em 2017, a legislação mantinha um caráter discriminatório e restrito para essa parcela da população. A importância desse novo paradigma que trata o imigrante como sujeito de direito fica ainda mais evidente quando entendemos como foi o processo migratório no país. Discriminação em forma de lei. Se ao longo do século XIX a imigração era incentivada pelas autoridades brasileiras, no início do século XX a chegada massiva de imigrantes passou a despertar desconfiança do governo, que temia a chegada de criminosos e comunistas ao país, conforme apontam especialistas Roberto Marinucci e Rosita Milesi. Essa situação se agravou nos anos 30 e se refletiu nas constituições e decretos da época. Então nós temos aqui um pouquinho das leis novamente. Olha, em 1934, cria um sistema de cotas para imigrantes. Cada corrente migratória não poderia ultrapassar 2% do número de nacionais daquele país que havia chegado ao Brasil nos últimos 50 anos. Isso aqui nós já fizemos a leitura lá atrás. A Constituição de 37 limita a entrada no país de determinadas raças e origens, privilegiando a imigração europeia. Decreto de 1938 proíbe aos estrangeiros a participação em atividades políticas. Decreto de 1938 também relaciona imigrantes que não seriam mais admitidos no país e permite ao governo limitar a entrada de determinadas raças ou origens diante da necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes de sua ascendência europeia. Um dos grupos prejudicados foi o de imigrantes judeus. Em 1935, o governo passou a negar visto, olha que absurdo,
passou a negar vistos para esse grupo. Em 1937, uma circular secreta proibiu o visto a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, apesar de o governo voltar a flexibilizar a lei com o intuito de atrair profissionais especializados, o caráter racista se manteve na legislação. Um exemplo é um decreto de 1945 que destaca mais uma vez a necessidade de preservar a ascendência europeia nos fluxos migratórios. Mais de 3 décadas de um estatuto criado na ditadura. Toda essa herança no tratamento discriminatório dos migrantes no Brasil também esteve presente durante a ditadura militar, lembrará que foi de 64 até 85. Foi nesse período que o general João Figueiredo sancionou a lei de 1980, conhecida como Estatuto Estrangeiro. Apesar de a Constituição de 1988 estabelecer a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, o fato de o Estatuto permanecer como legislação de referência sobre o tema gerou diversas barreiras para aqueles que chegavam ao Brasil, e aqui nós temos um gráfico, ou uma arte dizendo sobre isso. Deixa eu mudar aqui, colocar o marca-texto. Artigo 2. Entendia a migração como ameaça à segurança nacional. Artigo 38. Dificultava a regularização de imigrantes em território nacional. Proibia aos imigrantes a participação em protestos e filiação a sindicatos. Dava preferência à mão de obra especializada, que era principalmente europeia, né? Não tinha previsão de acesso a políticas públicas e direitos sociais, como era o Estatuto do Estrangeiro, pessoal. Agora, como ele ficou? Repare que agora essa reportagem ela é de 25/9/2019. A nova lei de imigração foi redatada com base na Constituição e nos direitos humanos. Então, nós temos 5 avanços aqui. Quais são esses 5 avanços? Regularização migratória. A promoção da entrada regular da regularização é estabelecida como princípio. A nova lei também assegura a isenção de taxas para emissão de documentos para migrantes sem condições financeiras. Visto humanitário. Estabelece 5 tipos de visto para ingressar ou permanecer no Brasil. Entre eles o temporário, concedido, por exemplo, em caso de acolhida humanitária, a apátridas ou migrantes de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses na forma de regulamento. Com relação às políticas públicas, o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas de benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social, um princípio da nova lei. Participação em protesto e organização sindical. Agora eles têm o direito à mobilização. O direito à mobilização era proibido pelo Estatuto Estrangeiro. A nova lei estabelece como direitos a reunião de imigrantes para fins pacíficos de associação, inclusive sindical para fins lícitos, sem extradição para crime político ou de opinião. Assim como a Constituição de 88, a nova lei determina que não haverá extradição por crime político ou de opinião, da mesma forma como proíbe que os refugiados ou asilados sejam extraditados. Então, fizemos aí, então, essa atualização da lei de imigração aqui no nosso país, né? A reportagem de 25/9/2019. Agora nós falaremos sobre a entrada dos haitianos aqui dentro do nosso território, pessoal. Vamos ver aqui a cronologia. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo, tá? Olha aqui, taxa de analfabetismo tem 47%. Em 2004, cai o presidente. A ONU cria a missão de paz sob o comando do Brasil, em 2004. Em 2010, terremoto devasta Porto Príncipe, deixando cerca de 222.570 mortos. Em outubro de 2010, epidemia de cólera se espalha pelo país com mais de 7.000 mortos. Em 2011, a ONU define a redução de tropas no Haiti, pessoal. Então tá aqui, ó, país dos desafios. Após o mega terremoto de 2010, Haiti lida com onda de imigração. Rota da imigração haitiana ao Brasil. Então saem aqui do Haiti, nós vem para o Panamá, né, no Istmo, aqui na América Istmica, na América Central. Conseguem aqui chegar ao Equador, do Equador para o Acre, e aí seguem para Amazonas, para Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tiram a carteira de trabalho em Rio Branco e partem em direção aos outros estados. Nós temos 2.500 em situação regular e 5.000 haitianos no Brasil. É claro que é apenas estimativa, tá? O Brasil
Aqui novamente tem toda o trajeto que eu já fiz anteriormente. Vocês podem depois fazer uma pausa aqui e dar uma lida com mais calma. E nós temos aqui a Venezuela também, né, que é um assunto recente. A crise da Venezuela se intensifica cada dia, levando milhares de habitantes a deixar o país em busca de refúgio em outros locais. Entre 2014 e 2017, mais de 1 milhão de venezuelanos fugiram da situação de miséria e perseguição política, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Deste, estima-se que entre 40 mil e 60 mil vieram para o Brasil. Inclusive aqui na nossa cidade nós temos venezuelanos aí, né, pelos sinais da avenida principal ali. Então, Venezuela, 2,3 milhões deixaram o país, segundo a ONU, número equivale a 7% da população. Colômbia, em junho, contabilizava 442 mil venezuelanos em situação irregular. O Equador registrou a entrada de 547 mil, Peru 400 mil, Brasil 128 mil cruzaram a fronteira. 5 fatos sobre a migração para poder finalizar essa explicação aqui. Existem cerca de 258 milhões de imigrantes no mundo. Mesmo com crises migratórias recentes, a proporção se mantém em 1 imigrante para cada 30 pessoas. Segundo as Nações Unidas, os países com maior percentual de imigrantes na população são os Emirados Árabes, o Kuwait, as Ilhas Turcas e Caicós. Em números absolutos, as nações que mais receberam imigrantes são os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Alemanha. Em relação aos países de origem dos imigrantes, a Índia lidera com 16,6 milhões de pessoas, seguida do México com 13 milhões e da Rússia com 10,6 milhões. A última estimativa de 2017 é de que o Brasil abrigue cerca de 735 mil imigrantes. Em contrapartida, estima-se que existam quase 1,6 milhão de brasileiros vivendo em outro país. Segundo os últimos dados do fluxo migratório da Polícia Federal, que traçou o histórico da imigração na América Latina, o Brasil recebeu mais pessoas de Bolívia, Argentina e Uruguai. O Brasil em 2017 abrigava, está aqui a mesma leitura que eu fiz. E aí falamos aqui sobre a Venezuela, né, que hoje é o país de origem da maior parte dos estrangeiros que vêm para o Brasil. Só nos últimos 2 anos, a Polícia Federal calculou 199 mil venezuelanos aqui no Brasil. Desses, 100 mil registraram saída. Então, portanto, a PF estima-se que desde 2017, 98 mil venezuelanos vivam hoje no país. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2018, a população venezuelana não indígena que atravessa a fronteira representa majoritariamente. Olha só o perfil do venezuelano, pessoal. Bom nível de escolaridade, 78% possui nível médio completo, 32% tem superior completo ou pós-graduação, 60% desses indivíduos estavam em 2017 empregados em alguma atividade remunerada e enviaram remessas para cônjuges e filhos lá na Venezuela. Esse é o perfil, então, do imigrante venezuelano aqui no nosso território. Atualmente, o maior fluxo, que já foi lido lá atrás, Instituto de Ipsos trouxe um dado interessante na pesquisa Perigos da Percepção. Os brasileiros superestimam em cerca de 75 vezes o número de imigrantes que residem aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, os entrevistados acreditavam que a população brasileira era formada por 30% de imigrantes, que absurdo, quando na verdade são cerca de 0,4%. O Brasil foi o 4º país com a maior diferença entre percepção e realidade, perdendo apenas para a Colômbia, África do Sul e Peru. Então olha que arte legal aqui. Olha o número de estrangeiros proporcionalmente aqui. O Brasil não é um país de muitos imigrantes, mas a população acredita que seja. E aí finalizamos então. Espero que você tenha compreendido aí as questões migratórias, os fluxos migratórios dentro do Brasil. Espero que você tenha feito essa contextualização junto comigo aí. É um tema muito amplo que dá para você responder muitas questões. Fiquem bem, boa semana e até a próxima.